Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoessel que vos fala aqui do Inacreditável História. Galerinha, é o seguinte, a gente está colocando, hoje praticamente a gente está terminando o nosso conteúdo da disciplina de História do Brasil e eu vou trazer para vocês agora uma breve revisão de tudo o que a gente abordou aí nessas últimas videoaulas, para ficar mais fácil, para vocês estarem entendendo o conteúdo da matéria. Então eu preparei aí essa revisãozinha básica, vai ser bem curtinha, onde eu vou estar elencando os principais pontos aí, de tudo que a gente viu, até hoje nas nossas videoaulas, tá? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa revisão de hoje. Mas lembrando, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, comente qualquer dúvida, procure o professor aqui, que ele vai estar disposto aí para ajudar vocês da melhor forma possível. Falou, galera? Então se inscreva aqui no meu canal e se liga aí que hoje é dia de revisão. Fala galera, estou aqui de volta. Como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje é revisão. Então a gente vai estar fazendo aí uma breve revisão de tudo que a gente viu aí nas últimas videoaulas. Então é o seguinte, galera, a primeira coisa que a gente vai abordar na nossa revisão de hoje é o período lá da República Velha. Período esse da história que ele vai de 1889 até 1930. Então, o que foi a República Velha? Bom, primeiro, teve a proclamação da República lá em 15 de novembro de 1889. Essa proclamação ela foi feita por Marechal Deodoro da Fonseca, onde ele vai ser o primeiro presidente dessa nova fase da política aqui no Brasil. Vai ser o primeiro presidente dessa nova república, pondo fim ali no período da monarquia, colocando a monarquia um ponto final como a derrocada para a instalação da nova república. Em consequência disso, a gente vai ter também o processo do poder econômico e o poder político na mão de quem? Na mão lá das oligarquias, ou seja, daqueles grandes proprietários de terra, dos grandes cafeicultores, daquelas pessoas realmente que mandavam na política do Brasil, principalmente esses políticos, esses grandes proprietários de terras que ficavam ali naquela alternância do poder, naquela boa e velha política do café com leite, que ficava, a política ficava marcada entre os governos paulistas, o governo paulista e o governo mineiro. Em decorrência disso, daquela velha república, daquele velho formato da política no Brasil naquela época, da República Velha, a gente vai ter a primeira Constituição, que ela vai ser promulgada em 1891. E vale destacar alguns pontos interessantes dessa República Velha. Primeiro, a questão do voto aberto. O voto aberto a toda a população, lembrando, volta lá um pouquinho na aula onde eu falei sobre as constituições brasileiras, o que é abordado durante a Constituição de 1891, a questão do voto aberto, a questão do presidencialismo, a manutenção dos interesses das elites agrárias, dos caras da política agrária no Brasil, e a questão da exclusão das mulheres e dos analfabetos que poderiam votar. Então, eles, nesse período, não poderiam estar votando. Outra consequência dessa República Velha, daquela velha República,
vamos dizer assim, que para dias atuais não é tão velha assim, mas é a República Velha. A questão da política do café com leite. Ou seja, o que era a política do café com leite? É a alternância do poder, ou seja, a alternância na questão presidencialista. Ou seja, outrora era governada por políticos paulistas, outrora governada por políticos mineiros. Então ficava essa alternância aí, né, na presidência do Brasil. Outra questão primordial dessa velha república é a questão que o café era o principal produto brasileiro a nível de exportação, ou seja, toda a economia, né, a economia brasileira, toda a economia brasileira ela ficava pautada, né, na produção do café, ou seja, na exportação do café como principal produto brasileiro. E também, né, a gente tem aí durante esse período da Velha República, né, a questão da imigração, ou seja, muitas pessoas, muitos imigrantes, eles começam a vir para o Brasil, né, para servir de mão de obra, até porque põe-se fim na escravidão em 1888, né, então aí o Brasil precisava de uma mão de obra, né, até porque os grandes cafeicultores eles precisavam de mão de obra. Então, como atrativo, começa a trazer vários imigrantes, italianos, próprios portugueses, espanhóis, né, asiáticos e por aí vai, alemão. Começa a vir gente, né, de todo o lugar do mundo aqui para o Brasil para trabalhar, né, na mão de obra. Se a gente pegar historicamente falando, a gente vai ter em São Paulo, né, a questão dos imigrantes italianos, japoneses. Aí a gente pega mais ao sul do Brasil, a gente vai ter os alemães, né, e por aí vai essa onda de imigração que teve no Brasil, né, durante, né, esse período aí da política da Velha República, né? E grande parte, né, dessa mão de obra, todas elas para servir em função, das lavouras de café. Outro dado interessante também que vale ressaltar na questão da República Velha é a questão da Revolução de 30 ou do golpe de 30. É aquilo que eu falei para vocês, né, que após, né, a vitória de Júlio Prestes, políticos lá da Aliança Liberal afirmaram que as eleições foram fraudulentas. Aquela velha história que eu falei para vocês, né? O voto de cabresto, a compra de voto, fraude nas eleições, né? E com isso teve o assassinato, né, do vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, que culminou numa revolta popular, né? E por fim colocou-se em prática ali o golpe de 1930, onde Vargas, né, vai ficar no poder, né, de 1930 até 1945, né, passando pelas 3 fases ali do seu governo, né? Então, pôs fim, né, o golpe de 30, ele põe fim, né, na República Velha e começa a instalar um novo processo de república aqui no Brasil, né? Então ele vai assumir a república. E a questão também, né, da política dos governadores, né? Naquela época era muito comum você ter a troca ali de favores políticos entre a presidência da república e os governadores ali para manter essa questão, a manutenção do poder e ao mesmo tempo você garantir uma governabilidade, ou seja, você garantir ali que o governo se perpetuasse no poder. Então, esse período, né, é uma breve revisão do que foi, né, a questão da República Velha aqui no Brasil. Lembrando, proclamação da República, né, a questão do poder econômico e político que fica na alternância entre os mineiros e os paulistas, a questão da primeira Constituição brasileira, que foi promulgada, né, em 1891, e a questão da política do café com leite e o golpe de 1930. Galera, como eu estava dizendo para vocês, né, a gente fez aí um apogeu do que foi a República Velha e agora a gente entra no período da Era Vargas. Primeira coisa, qual que é a pergunta que tem que se fazer? Como que Vargas consegue assumir o poder? Como que ele consegue assumir o poder? Bom, a subida de Vargas ela acontece devido, né, à Revolução de 1930. Né? E como que foi isso? Qual foram os acontecimentos ali que fizeram que Vargas assumisse
a presidência do Brasil? Primeiro, né, a destituição de Washington Luiz da presidência, né, o que impediu também, em decorrência, a posse de Júlio Prestes, que havia ganhado as eleições, né, só que houve todo aquele fator, né, da fraude eleitoral, da questão do voto de cabresto, né, e esse golpe, vamos colocar assim, entre aspas, né, ela foi apoiada por quê? Por desistências, né, das oligarquias, né, que foi apoiada pelos tenentistas, né, que formaram ali toda uma aliança liberal. Lembrando que como que foi constituída aquela eleição antes de 1930? Né? O que acontece? Antes de 1930, houve a alternância, como eu falei para vocês, da política café com leite. Naquele exato momento, era para que São Paulo apoiasse um candidato de Minas Gerais. Só que isso não aconteceu. O Estado de São Paulo queria que fosse um representante deles, né, da cafeicultura paulista, que fosse ali eleito presidente. O que faz romper essa aliança que tinha entre mineiros e paulistas. Então, o que vai acontecer? Os mineiros vão sair dessa aliança, né, que havia entre eles, e vão apoiar essa aliança liberal que era formada por Getúlio Vargas, né, que era do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, que era lá da Paraíba. Então os mineiros vão apoiar essa candidatura. Ao mesmo tempo que eles apoiam essa candidatura, né, mesmo contrariados, né, eles perdem a eleição, só que houve o assassinato do vice-presidente, né, junto do Getúlio Vargas, que foi João Pessoa, que foi assassinado, e alguns opositores ali do governo contra o Júlio Prestes determinaram que esse atentado, esse assassinato foi causado por essas pessoas ligadas ao movimento apoiado por Júlio Prestes. Né? Então, fica aí essa derrocada e simplesmente ao golpe onde Getúlio Vargas ele sobe ao poder. A política dele, né, ficou de que maneira? Né? Vargas, houve aquela coisa da centralização do poder, né? Onde só ele poderia ser presidente, só ele poderia governar, então ele ficaria com plenos poderes, onde ele vai destituir o Congresso, né? E vai substituir os seus governadores, colocando gente de confiança em cada estado, para que ele possa governar de forma soberana. Ao contraponto disso, eu costumo dizer que Vargas é o seguinte: ou você ama, ou você odeia, não tem um meio termo. Tá? É igual a questão de a gente comparar Vargas a Maluf. Tem gente que é malufista roxo. Para quem ouviu falar, né, do Paulo Maluf, ame ou não ame ou odeie. Então a questão do Maluf é basicamente essa. Entendeu? A questão do Vargas é igualzinha. Ou você ama o cara, ou você odeia. Então é basicamente isso. Então, há de destacar alguns pontos positivos, né, no governo de Getúlio Vargas. Ele foi um ditador? Foi. Ele centralizou o poder para si? Sim. Só que ele fez coisas realmente voltadas para a população brasileira. A questão da política trabalhista é uma delas. Ou seja, o que ele vai fazer para o trabalhador brasileiro? Ele começa a ver que o trabalhador brasileiro tem uma significativa importância, né, na questão da política em si. Então vamos valorizar esse trabalhador. Então o que ele faz? Primeiro, ele vai criar o Ministério do Trabalho. Né? Vai dar ali poder, né, mais poder até para os trabalhadores, criando direitos, né, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, a questão das férias remuneradas, 13º, fundo de garantia, várias funções que até hoje, né, a gente tem esses benefícios aí, que é graças a Getúlio Vargas. A criação, né, de sindicatos, né, que iam de encontro aos interesses da classe trabalhadora, porque até então o trabalhador não tinha nenhum direito aqui no Brasil, né, o trabalhador era voto vencido pelas grandes empresas ou pelos grandes latifundiários, né, e também uma questão de perseguição aos movimentos contrários ao seu governo. E ao mesmo tempo, né, a gente tem a fase, né, do governo de Getúlio Vargas, que ele é marcado por 3 fases,
governo provisório, o governo constitucionalista e o Estado Novo, né? Então, dentro disso aí, a gente tem a Revolução Constitucionalista, né? Que é uma revolta que a oligarquia paulista vai fazer, né, contra Getúlio Vargas, né? E os paulistas, né, principalmente reivindicavam uma nova Constituição, né? Que era uma coisa de você tirar Getúlio Vargas do poder e, ao mesmo tempo, também, né, a nomeação, né, de um interventor aqui no estado de São Paulo para tirar aí, né, qualquer dúvida de algum golpe contra Getúlio Vargas, né? Então, os paulistas, naquela época, né, organizaram lá um exército, uma manifestação aí com mais ou menos, né, 100 mil pessoas que declararam guerra, né, contra o governo federal, né? Só que infelizmente eles se renderam, né? Então aí não teve muito, não surtiu muito efeito, abro aspas, surtiu, porque o maior intuito dessa revolução constitucionalista era a criação de uma nova Constituição, e essa nova Constituição ela foi promulgada, só que ela foi promulgada assim, aos moldes do que o Getúlio Vargas queria, e não do que a oligarquia paulista queria, então perpetuando aí mais um tempo Vargas ficando no poder, né? E aí você decreta o fim do governo provisório, né, que era o primeiro período da era Vargas, né, colocando aí o governo constitucionalista, só que ao mesmo tempo depois que estava pronto para chegar uma nova eleição, né, Vargas ali sugere que iria ter uma ameaça de golpe contra ele, então ele declara estado de sítio e ele começa a governar com plenos poderes. Basicamente, esse é o resumo do que foi a Era Vargas. Não podemos esquecer de como que era a política do café, né? Porque mesmo, né, o café ainda sendo o grande produto, né, de exportação no Brasil, o mundo lá fora passava por uma crise muito grande, né? A crise imobiliária, a crise mundial de 1929, onde afetou diretamente o Brasil, principalmente por causa do café. Porque o grande comprador de café do Brasil era os Estados Unidos. Então, como não havia condições do próprio Estados Unidos comprar o nosso café, o que vai acontecer? O próprio governo vai fazer uma política de valorização do café, onde ele vai criar nesse ponto, né, uma comissão, um departamento nacional do café, né, e vai comprar esse café que produziram em excedência para que o café brasileiro não perdesse o seu valor, né, e os grandes, né, produtores e os grandes cafeicultores não saíssem prejudicados, né, com a crise mundial que estava ocorrendo naquela época, lá em 1929, essa crise aí global. Então, basicamente, esse é o período da Era Vargas aqui no Brasil. Bom, galera, dando sequência na nossa revisão de hoje, a gente salta do período da Era Vargas e a gente cai aí no período da ditadura militar aqui no Brasil. Então vamos destacar alguns pontos interessantes da ditadura militar. Bom, primeiro, quem que apoiou a ditadura militar no Brasil? Primeiro, os empresários, a imprensa, a classe média e os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos apoiou diretamente a ditadura militar aqui no Brasil porque havia, né, um medo, uma ameaça de que o comunismo se propagasse, né, em toda a América Latina, e o Brasil sempre foi assim um grande exportador de mão de obra, de produtos para os Estados Unidos, então seria uma perca muito grande para os Estados Unidos se houvesse aqui, né, um plano do avanço comunista. Então os Estados Unidos ele vai apoiar esse golpe, né, que era, né, tendencioso, até porque Jango ia assumir o poder e ele tinha alguns ideais pautados na questão da reforma agrária, né, da igualdade das classes sociais. Então havia aí essa proximidade dele, Jango, né, com as questões dos ideais comunistas. Então a gente estava vivendo o auge da Guerra Fria, então essas questões aí colocaram fim, né, ao golpe, né, da ditadura militar. E como que era naquela época? Quais são as consequências, né, da ditadura militar no Brasil? Primeiro, várias pessoas morreram, várias pessoas acabaram desaparecendo, né?
tinha muita questão da corrupção que não era investigada, abro aspas, até hoje não é, muita coisa jogada por debaixo dos panos, né? Tem também como consequência do período da ditadura militar a questão da desigualdade social, abro aspas de novo, coisa que também não é diferente dos dias atuais, a questão do endividamento externo, da política externa, né? O Brasil pegava muito empréstimo lá fora, nos Estados Unidos, no FMI, no Banco Mundial, para financiar todas as obras de infraestrutura e por aí vai, né? E ao mesmo tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o fim, né, do pluripartidarismo, né? Ou seja, naquela época a gente tinha vários partidos políticos. A partir do momento que você vai ter uma ditadura, você só vai ter um partido, ou quer dizer, quiçá dois, né? A gente vai ter ali, né, os partidos da situação, que era o partido Arena, e o partido da oposição consentida, que era o MDB, né? Então aí você tinha dois partidos políticos somente, o Arena, que era o partido dos militares, e o MDB, que fazia uma oposição consentida. Aquela coisa assim para inglês ver, né? Só para falar, tem a oposição, tá? Ao mesmo tempo, né, que a gente tem aí essa ruptura dos vários partidos políticos, você vai ter uma forte resistência, né? Pessoas que não apoiavam esse regime, esse golpe, né? Não diria golpe, mas esse regime militar. Você tinha ali pessoas influentes, né, na cultura brasileira, na arte, na música, né, que vão ali reivindicar novamente o direito do povo, ou seja, que o povo, né, exercesse a sua cidadania. Então eu tinha ali esse movimento contrário a esse regime militar. E ganha muita força também, né, o movimento operário, ou seja, os trabalhadores de massa, aqueles do chão da fábrica, aqueles que estavam ali sempre em batente, iam lutar contra essa resistência, contra essa ditadura militar que foi instalada aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem todos os presidentes militares que passaram aqui no Brasil. Por exemplo, Castelo Branco, né, que coloca lá a primeira Constituição, depois vai ter o Costa e Silva. Então lá, vamos pegar assim, Castelo Branco vai governar de 64 a 67. Depois você vai ter Costa e Silva, de 67 a 69, né, que foi a pior fase da ditadura militar, com a instalação do AI-5, que era a censura, a repressão, o ato institucional, né, como a gente disse, né, nas aulas que a gente viu sobre ditadura militar e das constituições, né, esses atos institucionais ali que eram atos que complementavam a Constituição brasileira, né, os anos de chumbo ali do Costa e Silva. Depois a gente vai ter o Emílio Médici, o general Médici, que vai de 69 a 74, que aí você vai ter a questão da luta armada, você vai ter a questão do milagre econômico, você vai ter a questão daquela coisa do Brasil ame ou deixe, ou você ama o Brasil do jeito que ele é, ou senão você casca fora e vai embora, porque você não é brasileiro. E o Médici usa muito a questão do futebol como um apoio popular para mascarar tudo que havia de errado no Brasil. Ele vai usar o futebol, porque o futebol em 1970 foi tricampeão no México, então ele usa esse eufemismo, essa coisa aí do ser brasileiro, né, de vestir a camisa amarela. Então ele usa essa questão como um prelúdio para falar que o governo dele era excelente, a questão do milagre econômico, mas isso também é uma grande bobagem, uma bobageira gigantesca. Aí a gente vai ter o Geisel, que vai de 74 a 79, que ao mesmo tempo que ele assume o poder, a questão da ditadura militar no Brasil já está um pouquinho mais fragilizada, aí começa a ter alguns diálogos aí para uma abertura política, né? O fim, vamos colocar assim, o fim da ditadura militar. E, por fim, né, o João Figueiredo, João Batista Figueiredo, que é o último presidente militar do Brasil, que vai de 79 até 85, né, onde você vai ter, de fato, a questão da abertura política aqui no Brasil, colocando
por fim, a questão da ditadura militar, né? Onde você vai ter a eleição indireta para presidente da República, que vai ficar concentrada somente no Congresso, o povo ainda não poderia votar, né? Quem iria votar seria só o Congresso Nacional. Aí essa disputa ficou pautada entre dois candidatos da situação, que era o Paulo Maluf, que ele era aliado, ele era coligado, né, ao Partido Arena, que é o partido da ditadura militar no Brasil, e o partido da oposição, que era liderado ali, né, por Tancredo Neves, junto com seu vice José Sarney, colocando em fim, de fato, né, a questão da ditadura militar no Brasil. Lembrando que a ditadura militar, a questão da sua reabertura política, né, pela democracia, ela foi um processo lento e gradual. Não dava para ser do dia para a noite. Tanto é que tem, né, a questão de uma lei chamada Dante de Oliveira, que colocava um ponto final na ditadura, que fosse colocado diretamente às eleições, só que não houve, né, o apelo dos congressistas, dos deputados e senadores. Então, por isso que a reabertura democrática do Brasil ela foi feita lenta e gradual. E, ao mesmo tempo, né, mesmo que a gente coloque, enfim, a ditadura militar, você tinha, né, um grande aparato na questão da ditadura militar, os atos de repressão, né, censura, sequestro, tortura, execuções, até ataque bomba tinha naquela época aqui, contra as pessoas que lutavam, de fato, pela democracia aqui no Brasil. Então houve muito isso no Brasil. Então esse aí, né, foi o que houve, né, durante 1964 até 1985, período que ficou marcado, né, pela ditadura militar aqui no Brasil. Bom, galera, como eu estava falando anteriormente, né, a gente estava colocando o fim da ditadura militar no Brasil, e aí a gente entra num processo que eu falei para vocês agora há pouco, que é a questão da abertura lenta e gradual da democracia aqui no Brasil. Tá? As eleições, elas ficaram marcadas por dois candidatos, o da situação, que era ainda remanescente da questão da ditadura militar, que era o Paulo Maluf, que era filiado ao Partido Arena, e a gente tinha de oposição, que era Tancredo Neves, junto com o seu vice, que era o senador José Sarney. Bom, o que acontece? Tancredo já era uma pessoa já idosa, já vinha passando aí por alguns problemas de saúde, ele ganha a eleição no Congresso, né? E com uma forma de garantir que esse processo de reabertura política ocorresse de fato no Brasil, foram-se ali postergando, né, para que ele tomasse posse. Ou seja, tinha ali como que eu posso dizer, tinha uma esperança que ele sarasse, que ele se curasse e que ele pudesse assumir a presidência da República. Porém, ele veio a falecer e, como uma forma de garantir, né, que o Brasil tomasse os trilhos de uma nova república, de uma república democrática de direito, né, fizeram com que o seu vice, José Sarney, assume a presidência do Brasil. Então vamos colocar assim que houve um golpezinho, mas um golpezinho que foi até benéfico para nós, cidadãos da época, né, para garantir esse processo da democracia aqui no Brasil. Então vale destacar aí, né, alguns feitos entre aspas, né, do governo Sarney. Primeira coisa, a questão da economia. Ele fez vários planos econômicos, plano cruzado, congelou, né, a questão dos preços, né, a questão fiscal também, a questão dos impostos deu uma congelada, a questão do gatilho salarial deu uma segurada, né, na questão do aumento salarial, do salário mínimo brasileiro. Teve a questão do seguro-desemprego, aí viu que não deu muito certo, né, foi lá e criou um outro plano de governo, outro plano econômico chamado Plano Verão, onde entraria o Cruzado Novo, como uma forma de você movimentar a economia, que também não deu certo. Vamos colocar assim, o governo Sarney aqui no Brasil, ele só serviu para uma coisa, para garantir o processo de democracia de fato, né, e aprovar e promulgar, né, a nova Constituição, que é a Constituição de 1988. Porque, vamos colocar assim, em prática,
para o povo brasileiro foi um desastre o governo do Sarney aqui no Brasil. A única coisa que eu, professor de história, e eu como pessoa destaco de positivo no governo do José Sarney é essas duas coisas. É uma promulgação da Constituição de 88, que promoveria as eleições diretas a presidente em 1989, e a questão da nossa democracia. Em decorrência disso, né, teve as eleições. Em 1989, a gente teve vários candidatos, a gente teve o Collor, teve o próprio Maluf, teve o Lula, teve o Mário Covas, vixe, tivemos inúmeros candidatos, Enéas, Leonel Brizola, né? Então tivemos vários candidatos, né? Mas vamos destacar aqueles que foram para o segundo turno, que foi o Fernando Collor e o Lula. O Collor, um jovem político brasileiro, né, que era governador na época, era jovem, essa esperança de renovação que a gente sempre acha que vai ter, né? Mas aí a gente teve algumas controvérsias durante o seu mandato, e o Lula, né, que era um operário, era um cara ligado muito ao movimento dos trabalhadores, líder sindical, metalúrgico, aquele cara que realmente conhecia, né, as nuances e as dificuldades do trabalhador brasileiro, né? Então eles dois foram, né, para o segundo turno. E há até algumas controvérsias ali historicamente que falam durante a eleição, né, que deram um jeito de manipular que até a questão do debate, para vocês terem uma ideia, para a presidência da República, onde esse debate foi feito na Rede Globo, para vocês terem uma ideia, que favoreceu, né, o Fernando Collor, pois naquela época toda poderosa Globo tinha medo que um cara de esquerda, um metalúrgico, um cara do chão da fábrica, né, viesse a governar o Brasil, pois alegava que não tinha nenhum preparo para isso. Isso foi até divulgado até pelo diretor da época da Globo, o Boni, o grande Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que era o todo-poderoso da Globo, e ele que comandava, então a gente chegou a falar isso aí. Mas durante o governo Collor a gente vai ter várias coisas, né, positivas e negativas, né? Você vai ter lá no Collor a questão do neoliberalismo, ou seja, uma pouca intervenção no governo nas questões políticas. Você vai ter algumas privatizações que iriam ser iniciadas para promover a economia do Brasil. Ao mesmo tempo, você vai ter lá o plano Collor, que não foi benéfico para ninguém da população brasileira. Você vai ter o congelamento dos preços e dos salários, ou seja, vai ficar tudo ali congelado, não tem aumento, não tem nada, uma forma de você segurar a questão do juro aqui no Brasil. Você tem também confisco, para quem é daquela época sabe, pergunta aí para vocês verem a questão do congelamento das poupanças e conta corrente. Você congelou, você não podia fazer nada com ela, ficou congelada. Até teve várias pessoas depois que entraram com a ação e ganharam, né, que puderam ter o ressarcimento dessas contas ali que tinham na época, né? E a questão boa e velha conhecida aqui no Brasil, que é as questões da corrupção, né, processo de impeachment, a pressão popular, porque Collor falava que era caçador de marajás, era um cara que combatia a corrupção. Só que aquela história, né, cara, quando você entra por poder, eu acho que o poder ele corrompe, o poder ele sobe a cabeça. Eu gosto de falar assim, que quanto mais poder você tem, mais poder você quer ter. Então, a partir do momento que você chega no topo, mais você quer. Então, eu acho que a ganância, ela solta os olhos ali, e ela vai em fundo, e, pô, é aquela história, né? Chegou no poder, você se suja, é muito complicado. Política é complicado. Em decorrência, né, a gente está falando aí do processo de democracia, a gente vai ter depois Itamar Franco, que era vice, né, do Fernando Collor, que vai assumir, né, onde ele vai colocar em prática um plebiscito para ver como que seria, né, a forma de governo a partir de então, se iria continuar na questão do presidencialismo, do parlamentarismo ou da monarquia. Eu gosto de falar assim,
Eu prefiro a monarquia, né? Porque, professor, mas por que você prefere a monarquia? Pelo menos é um só que rouba. Se for para roubar, é um só que rouba, é o rei, né? Mas, em todo caso, taca o bonde e vamos embora, né? Aí, né, você tem a questão econômica, né? A criação do plano real, a mudança, né? Que você vai ter o processo de transição, né, da economia, porque até então a gente estava lá com o plano Collor, que era o cruzeiro, como moeda, estava a inflação altíssima. Aí entra, né, o ministro da Economia, que viria a ser Fernando Henrique Cardoso, que, né, logo depois seria candidato à presidência da República e ganharia, né, a presidência da República, mas por causa dessa questão aí do plano real, né, que ele implementou aqui no Brasil, né, que aí daria uma forma de você controlar a questão da inflação de juros, né, você, como que eu posso falar assim, você vai conter, né, a questão da inflação, então você vai dar uma segurada ali, né, dando mais poder até de renda à população brasileira. Isso de 92 a 94, lembrando, Sarney de 85 a 90, Collor de 90 a 91, porque ele sofreu o impeachment, né, ele renuncia, na verdade, antes de sofrer o impeachment, só que depois ele tem seus direitos políticos cassados por 8 anos. Entra o seu vice, Itamar Franco, que vai de 92 a 94. Aí a gente tem a era Fernando Henrique Cardoso, né, que vai consolidar aquela velha política do Fernando Collor, da questão do neoliberalismo, das privatizações, né, o programa voltado para a questão agrária, né, algumas coisas aí, né, ligadas até a questão de corrupção que tinha, que continua tendo aqui no Brasil, né, mas ali foi uma política mais, não falo nem liberal, a única coisa de liberal que ele fez foi a questão das privatizações, né, e, né, que foi, vamos falar assim, o plano real é a questão das privatizações aí, que deu um gás aí na política econômica brasileira. E depois a gente entra na questão, né, mais recente do Lula, que vai de 2003 até 2010, né, primeiro metalúrgico a assumir a presidência do Brasil, né, onde vai ter ali, né, programas sociais, aí vai uma coisa mais voltada para a igualdade social, né, Bolsa Família, Renda Cidadã, questão do ProUni. Eu acho que vale destacar, embora que tenha tido algumas controvérsias, todos os governos você vai ter lado positivo e vai ter lado negativo, né? Mas vamos destacar também que o presidente Lula fez coisas boas. Eu não sou aquele cara assim que atira a primeira pedra, não. Tem que destacar o que teve de positivo e o que teve de negativo. O cara, teve escândalo? Teve, mas o que o cara fez? Ele deu chance para todo mundo poder ir para uma universidade. Antigamente só ia para a faculdade quem tinha dinheiro, né? Ou você passava numa escola pública, numa faculdade pública, ralava de estudar, né, e passava numa universidade pública, ou se você tivesse dinheiro, você ia para uma faculdade particular. Naquela época só tinha acesso à faculdade particular quem tinha dinheiro. Então ele criou aí um programa que é o ProUni, né, para beneficiar aquelas pessoas de baixa renda para poder ir para a faculdade, né? Então, né, e é mais ou menos isso. Esse é o processo, né, da democracia aqui no Brasil. Aí depois a gente vai ter o governo Dilma, que também, né, foi cassado, aí entra o Temer, e o que a gente tem agora aí, o governo Bolsonaro aí no poder. Então esse é o processo da democracia brasileira, que vai de 1990 até agora os dias atuais. Então esse é o processo de democracia aqui no Brasil. Fala galera, então essa aí foi a nossa revisão de hoje, né? Onde que eu passei ali brevemente, né, desde o período da República Velha até a gente chegar no período atual, né, da democracia, dessa nova fase do Brasil que a gente vive hoje nesse período democrático aí, tá? Vale ressaltar, galera, vejam as videoaulas. É muito importante você estar vendo, porque isso aqui é uma revisão. Você estarem vendo as videoaulas é uma forma de você fixar o conteúdo, né, para vocês estarem ali assimilando bem tudo que foi falado nas aulas anteriores, tá?
Lembrando, galera, eu estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui no vídeo, né? Ou me chama, dá um grito, faz um sinal de fumaça, tá? Que eu estou à disposição de vocês, tá? E a única coisa que eu peço é que se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, tá? Porque é muito importante aqui para o professor que vocês estejam vendo esse vídeo, estejam entendendo tudo que eu estou passando para vocês, tudo de conteúdo que eu estou passando para vocês. Falou, galera? Então, se liga aí, essa foi a nossa aula de revisão, espero que vocês tenham gostado e se inscreva aqui no meu canal, tá, galera? Um forte abraço e até lá!